3,4 milhões de dólares? Repetiu a juíza, sem desviar o olhar dos documentos falsos que minha família havia apresentado. Minha mãe abriu um sorriso discreto, enquanto meu pai se inclinava e murmurava. Agora ele vai ceder. Eu estava sentado à mesa dos réus, quando a juíza Patricia Morrison anunciou o valor da ação pela segunda vez. 3,4 milhões de dólares? Ela levantou os olhos dos papéis, os óculos refletindo as luzes brancas do tribunal. Em supostos empréstimos familiares não pagos? Da mesa dos autores, minha mãe sorria, mas não era um sorriso caloroso. Era um sorriso de quem já se considerava vitoriosa, desses que não deixam dúvidas sobre o resultado que espera. Meu pai se aproximou do advogado deles, Richard Vance, sócio sênior da Vance & Associados, com 23 anos de estrada em litígios, e falou num tom alto o suficiente para eu escutar. Agora ele vai ceder. Eles tinham certeza de que eu estava encurralado, que eu ia me desesperar, implorar para desistirem do processo, pedir para voltar para casa. Mal sabiam eles. Fiquei calado, as mãos cruzadas na mesa, só com uma pasta amarela à minha frente. Minha advogada, Jennifer Park, especialista em defesa contra fraudes há 12 anos, queria responder na hora, mas eu pedi para ela esperar. Deixa eles falarem, pedi naquela manhã no escritório. Deixa eles se comprometerem. Agora, vendo o teatro da minha família, agradecia por ter insistido. Meu irmão Derek estava logo atrás dos nossos pais, de braços cruzados, tentando bancar o ofendido. Minha irmã Mônica enxugava lágrimas com um lenço, perfeitamente no papel de vítima. A família toda lotava a galeria. Tias, tios, primos que tinham ouvido que eu era um ingrato que roubara de quem me criou. Todo mundo comprando a história que meus pais vinham alimentando há 6 meses. Richard Vance levantou-se, abotoou o paletó de lã cinza escuro, exalando luxo por todos os poros. Da pasta de couro italiana ao Rolex brilhando no pulso, sem falar na segurança de quem nunca perdeu um caso que já considera ganho. Excelência, começou ele com aquela voz macia e treinada. Os autores documentaram 10 anos de apoio financeiro ao réu. Foram empréstimos para estudo, moradia, despesas médicas e outros projetos. Cada valor emprestado tinha a expectativa de ser devolvido. O réu se beneficiou várias vezes da generosidade da família, mas se nega a cumprir suas obrigações. Minha mãe assentiu com aquele sorriso satisfeito. Meu pai balançou a cabeça lentamente, encarnando o patriarca decepcionado, obrigado a lavar roupa suja em público por causa do filho ingrato. A juíza Morrison folheou a papelada entregue por Vance. São acusações sérias, Sr. Carter. O senhor tem advogado? Jennifer se levantou. Sim, excelência. Jennifer Park, representando o réu. E seu cliente quer se manifestar sobre essas acusações? Senti a expectativa da minha família, todos esperando minha rendição, uma confissão, talvez um pedido de desculpas. Ao invés disso, apenas balancei a cabeça. Ainda não, excelência. O sorriso da minha mãe se abriu ainda mais. Derek deu um sorriso de canto. Mônica parou de chorar tempo suficiente para trocar um olhar de cumplicidade com eles. Eles achavam que meu silêncio era sinal de derrota. Eles não imaginavam que eu sabia exatamente o que estava fazendo. Afinal, conheço casos de fraude como a palma da minha mão. Já investigava esse tipo de coisa há 7 anos e sabia que sempre tem uma pergunta que derruba o teatro quando a documentação financeira parece perfeita demais. A juíza Morrison folheou as planilhas, supostos status bancários, contratos de empréstimos supostamente assinados por mim em cada página. Até que ela se inclinou para a frente. Senhor Vance, quem preparou esses documentos? As planilhas e registros que embasam a acusação? O rosto dos meus pais mudou, quase imperceptível, mas eu notei. Richard pigarreou. Excelência, os documentos foram compilados por... A juíza ergueu a mão. Quero ouvir dos autores, não do advogado. Meu pai ficou rígido na cadeira. Minha mãe agarrou o colar de pérolas, apertando tanto que os dedos ficaram brancos. Senhor Carter, a juíza olhou diretamente para meu pai. Quem fez essas planilhas? A voz dele saiu tensa, contida. Nós contratamos um consultor financeiro. Nome do consultor? Vou precisar verificar em casa. O senhor não se lembra quem documentou 3,4 milhões de dólares em empréstimos? Meu pai hesitou. Tempo demais. Não existe consultor nenhum, falei baixo. Todas as cabeças viraram na minha direção. A juíza arqueou a sobrancelha. Senhor Carter, o réu, pode explicar? Abri a pasta amarela e tirei uma folha. Excelência, trabalho como investigador de perícia digital na Morrison Security Solutions. Sou especialista em rastreamento de fraudes financeiras e manipulação de documentos corporativos. Richard Vance cerrou o maxilar. Essas planilhas, continuei, levantando um dos papéis, foram criadas no QuickBooks Pro 2021, instalado no notebook do meu irmão Derek. Os metadados mostram data, IP e perfil de usuário dele. A sala murmurou. Minha irmã se levantou apontando o dedo. Ele está mentindo. Está usando termos técnicos para confundir todo mundo. Sente-se, senhorita Carter, cortou a juíza firme. Mantive o tom calmo.
Os extratos bancários têm números de roteamento que não existem em nenhum banco. Comprovei isso no sistema do Federal Reserve. As datas não coincidem com nenhum depósito nas minhas contas. Tenho extratos oficiais do meu banco, provando que essas transferências nunca existiram. E as assinaturas atribuídas a mim foram copiadas digitalmente de um contrato de hipoteca que assinei 5 anos atrás. Até os padrões de pixel são idênticos. Jennifer se levantou. Excelência, temos laudos de 2 peritos independentes confirmando tudo o que o Sr. Carter apresentou. Richard já vasculhava os papéis, a pose confiante começando a desmoronar. A juíza largou os documentos na mesa. Senhor Vance, o senhor tem extratos bancários oficiais autenticados, mostrando transferências reais dos seus clientes para o réu? Richard olhou para meus pais. Minha mãe sussurrou algo para meu pai, que estava branco como papel. Excelência, disse Richard cauteloso. Acreditávamos que a documentação dos nossos clientes era correta. Não foi isso que perguntei? Tem prova real de transferência de dinheiro? Silêncio. Nós, a voz da minha mãe fraquejou. Achávamos que sim. Achavam? E o tom da juíza cortava como faca. Meu pai se levantou de repente, perdendo o controle. Excelência, só queríamos dar uma lição nele. Ele saiu de casa, cortou relações. Queríamos que ele entendesse o quanto nos devia. Um murmúrio se espalhou pelo tribunal. Até Richard Vance ficou imóvel, com uma expressão que misturava choque e resignação. A juíza Morrison tirou os óculos devagar. Senhor Carter, o senhor está me dizendo que inventou uma dívida de 3,4 milhões de dólares só para dar uma lição no seu filho? Minha mãe desabou em lágrimas. Dessa vez de verdade, não era o teatro de antes. Ele nos envergonhou, foi embora sem dar satisfação. Só queríamos que ele voltasse para casa. O juiz se voltou para mim. Sr. Carter, o réu, deseja apresentar formalmente suas provas de defesa? Sim, meritíssimo. Peguei do meu fichário o laudo completo da perícia digital. 247 páginas de análise de metadados, capturas de tela com data e hora, registros de IP, comparações de assinatura pixel a pixel e laudos de 2 peritos forenses independentes. Eram provas tão minuciosas que desmontavam cada mentira criada pela minha família. Deixa eu voltar um pouco para explicar como chegamos até aqui. Saí de casa há 18 meses, sem nenhum dramalhão, sem brigas ou escândalos. Só fui embora. Eu tinha 32 anos, um bom emprego, morava sozinho e estava começando a perceber que o jeito que minha família me tratava não era normal. Críticas constantes, comparações com o Derek, que era chamado de bem-sucedido mesmo vivendo mais tempo desempregado do que trabalhando. Esperavam que eu bancasse o padrão de vida da Mônica, enquanto ela tentava, pela 5ª vez, um negócio fadado ao fracasso. Meu dinheiro, meu tempo, minha vida, parecia tudo disponível para eles. Passei anos repetindo para mim mesmo que era assim mesmo, que eu era egoísta por sentir ressentimento, que tinha que ser grato por tudo o que fizeram. Até que comecei terapia com a doutora Rebecca Walsh, especialista em dinâmica familiar, com 14 anos de experiência. Ela me ouviu durante 3 sessões antes de falar algo que mudou tudo. Nathan, nada do que você descreveu é comportamento normal ou saudável de uma família. Você está sendo explorado financeiramente e manipulado emocionalmente. Eu discordei, defendi meus pais, inventei desculpas. Eles só querem meu bem, falei. Eles perguntam como você está ou só aparecem quando precisam de dinheiro. Quando cheguei em casa, fui olhar o histórico de ligações. 87 chamadas dos meus pais em 1 ano. Contei quantas começavam com como você está e quantas com precisamos de você para 3 contra 84. A partir daí, comecei a registrar tudo. Cada pedido de dinheiro, cada chantagem emocional, cada manipulação. Anotei tudo numa planilha, não porque pretendia usar, mas porque ver por escrito me ajudava a entender que eu não estava maluco. Quando finalmente falei que precisava de espaço e de limites, que não queria mais ser tratado como caixa eletrônico, a reação foi imediata e exagerada. Você é ingrato, disse minha mãe fria. Depois de tudo o que fizemos e da sua lealdade à família, cobrou meu pai. Nós te criamos, você nos deve. Derek me chamou de egoísta. Mônica disse que eu a abandonei quando ela mais precisava, ou seja, no momento em que me recusei a emprestar mais 12 mil dólares para mais um negócio de joias fadado ao fracasso. Tentei manter a calma, explicar, definir limites. Eles só aumentaram a pressão. Parentes distantes que eu mal conhecia começaram a ligar dizendo que eu era uma decepção. Primos que não via há anos deixaram recados falando de dever familiar. Até minha avó, com quem sempre fui próximo, parou de atender minhas ligações depois que minha mãe a convenceu de que eu tinha mudado. Depois de 6 meses nessa situação, troquei de número, me mudei e só passei o novo endereço para os amigos mais próximos. Achei que aquilo era o fim, mas me enganei. 4 meses atrás,
Recebi uma intimação por carta registrada numa terça de manhã, enquanto me arrumava para o trabalho. Assinei achando que era correspondência normal, mas era o processo. Meus pais, com Derek e Mônica como coautores, estavam me processando por 3,4 milhões de dólares em supostos empréstimos familiares ao longo de 10 anos. Fiquei olhando aquele número até ele perder o sentido. 3,4 milhões. Nunca vi tanto dinheiro, nem somando todos os meus salários. Meu salário como perito forense digital era bom, 97 mil dólares por ano, mas só trabalhava nisso há 7 anos. Antes, fiz suporte técnico por 42 mil. Os documentos anexos eram enormes, com planilhas mostrando empréstimos desde meus 22 anos, valores de 5 até 200 mil dólares. Minha assinatura em contratos de empréstimo que eu nunca vi, datas que não batiam com nada. Nenhuma compra grande, investimento ou emergência que justificasse tanto dinheiro. Minhas mãos tremiam conforme eu lia. Foi então que percebi uma coisa. A assinatura no primeiro contrato, supostamente de 10 anos atrás, era idêntica à do meu financiamento imobiliário de 5 anos antes. Não parecida, idêntica. O mesmo laço no N, o mesmo traço no fim. Fotografei as duas e testei no software do trabalho. Coincidência perfeita, pixel por pixel. Alguém tinha escaneado minha assinatura do financiamento e colado digitalmente nos contratos de empréstimo. Foi aí que liguei para a Jennifer Park. O escritório dela era num sobrado antigo no centro. Ela me atendeu num sábado de manhã, no dia de folga, porque eu falei para a secretária que era urgente. Me mostra o que você tem, disse, servindo um café de prensa francesa que devia valer mais que meu primeiro carro. Mostrei tudo. O processo, a papelada, a análise das assinaturas. Ela foi conferindo com calma, anotando num bloco amarelo. Depois de 45 minutos, levantou os olhos. Sua família está tentando cometer fraude, disse direta. Provavelmente estão apostando que você vai preferir um acordo a brigar na justiça. 3,4 milhões é absurdo, mas se conseguirem só 10% num acordo, já são 340 mil dólares. Dividido por 4, cada um leva uma boa grana com documentos falsos. Eles têm chance de ganhar? Não, se a gente provar que os documentos são forjados. Mas aí está o desafio. Você está acusando sua própria família, pessoas que te criaram e, em teoria, não teriam motivo para te prejudicar, de inventar dívidas milionárias. É pesado. Você já tem a análise das assinaturas e isso ajuda, mas precisamos de mais. Precisamos mostrar que não apenas as assinaturas são falsas, mas que toda a história foi inventada. Precisávamos provar que não havia empréstimos, transferências nem qualquer relação financeira que explicasse aquelas acusações. Como vamos fazer isso? Você me disse que trabalha com perícia digital. Consegue analisar os seus próprios documentos? Ver os metadados, datas de criação, quem editou? Sorri pela primeira vez desde que recebi o processo. É exatamente isso que eu faço para ganhar a vida. Passei as 3 semanas seguintes reunindo provas. Meu trabalho na Morrison Security Solutions era investigar fraudes financeiras para empresas. Quando alguém tentava adulterar relatórios de despesas, forjar contratos ou criar documentos falsos, era eu quem descobria o golpe. Em 7 anos, já tinha analisado milhares de documentos fraudulentos. Sabia exatamente o que procurar. As planilhas que a minha família apresentou tinham sido feitas no QuickBooks Pro 2021. Todo arquivo criado nesse programa guarda rastros. Dados do usuário, data e hora em que foi feito, endereço IP, histórico de edições. Extraí os metadados dos arquivos entregues no processo. Usuário, Derek Carter Pessoal. Dispositivo, laptop DRKHP. Data de criação, 3 de março de 2024. Ou seja, 4 meses antes de abrirem o processo. Última modificação, 17 de abril de 2024. Endereço IP, 198 IN 168.1.147. Fui checar esse IP e descobri que era de uma conexão residencial em Riverside, o bairro onde meus pais moravam. Derek estava morando com eles nos últimos 3 anos. As planilhas que supostamente registravam 10 anos de empréstimos tinham, na verdade, sido criadas apenas 4 meses antes, no laptop do Derek, dentro da casa dos meus pais. Peguei os extratos bancários que eles anexaram como prova. Cada um mostrava depósitos altos na minha conta, supostamente referentes aos tais empréstimos. Conferi os números de roteamento no banco de dados oficial do Federal Reserve. 3 dos 5 números simplesmente não existiam. Os outros 2 eram de bancos nos quais eu nunca tive conta. Pedi ao meu banco de verdade, o First National, onde sou cliente há 9 anos, extratos autenticados mostrando todo o histórico das minhas transações. Cada depósito, cada saque, cada transferência. Nenhum dos depósitos alegados pela minha família existia. Passei então a analisar as assinaturas. Eles apresentaram 12 contratos de empréstimo, todos com a minha assinatura no final. Sobrepus digitalmente as 12 assinaturas e vi que eram absolutamente idênticas. Iguais até o último pixel. Alguém pegou um único arquivo digital com minha assinatura e simplesmente colou nos 12 contratos diferentes. Fui rastrear a assinatura original. Estava nos documentos do meu financiamento imobiliário de 2019.
Uma papelada pública que qualquer um acessa no cartório. Ficou claro que alguém escaneou aquela assinatura e usou nos contratos falsos. Documentei tudo. Prints, relatórios de metadados, análises técnicas de 2 colegas da Morrison especializados em autenticação. Ao final, tinha reunido 247 páginas de provas mostrando que cada documento entregue pela minha família era falso. Jennifer analisou todo o meu trabalho no escritório dela, numa quinta à noite. Ela leu o relatório inteiro em silêncio, fez algumas anotações, conferiu documentos, checou minha metodologia. Depois de 2 horas, levantou o olhar com uma expressão difícil de decifrar. Nathan, isso aqui não tem como contestar. Já vi muitos casos de fraude, mas nunca provas tão completas. Então a gente consegue provar que estão mentindo? A gente consegue acabar com eles sem chance de defesa. Mas preciso que você entenda uma coisa. Ela largou o relatório na mesa. Quando apresentarmos isso, não vamos só provar que sua família está errada. Vamos mostrar que eles cometeram fraude, entregaram documentos falsos à justiça. Isso é crime. Sua família pode responder criminalmente por isso. Perfeito. Ela me olhou com atenção. Tem certeza? Depois daqui, não tem volta. O que restou da sua relação com eles vai acabar de vez. Já acabou. Eles tentaram me destruir com mentiras. Então vamos em frente. A audiência preliminar ficou marcada para dali a 3 semanas. Minha família apareceu em peso. Pais, irmãos, tios, primos, lotaram um lado inteiro da galeria, todo mundo com aquela cara de indignação. Eu sentei sozinho do lado da defesa, só com a Jennifer ao meu lado. Sem ninguém por mim, só eu e a verdade. Richard Vance apresentou o caso deles primeiro, se levantou com seu terno caro e desenhou o retrato de uma família generosa, sempre disposta a ajudar o filho em dificuldades, e que, em troca, só recebeu abandono e falta de gratidão. O réu tem um histórico de se aproveitar da família e nunca demonstra gratidão, dizia Richard, com aquela voz treinada para soar preocupada. Empréstimos para a faculdade, moradia, emergências médicas. Sempre a família ajudou, esperando apenas o pagamento algum dia. Mas, em vez disso, o réu cortou o contato e se recusa a reconhecer o que deve. Minha mãe chorava. Meu pai de braços cruzados com ar de desapontamento, Derek e Mônica ao lado, com cara de traídos. A atuação deles era convincente. Se eu não soubesse a verdade, talvez acreditasse também. A juíza Morrison ouviu tudo com paciência, analisou os documentos, fez perguntas para entender melhor, até que fez a pergunta que eu esperava. Quem preparou esses registros financeiros? Meu pai hesitou, mas só por 1 segundo. Um consultor, respondeu. E nesse momento eu soube que tínhamos ganho. Depois da confissão dele sobre querer me dar uma lição, o tribunal virou um caos. A juíza bateu o martelo na mesa. Ordem na sala, agora. O barulho foi diminuindo. Richard Vance levantou, o rosto já vermelho. Excelência, meus clientes podem ter exagerado na vontade de se reaproximar do filho, mas... Exagerado? Retrucou a juíza fria. Doutor, seus clientes admitiram que inventaram informações financeiras para manipular o réu. Isso não é excesso de zelo. Isso é fraude. Excelência, se for possível pedir um recesso para consultar os clientes... Negado. Sr. Carter, o réu. O senhor disse que tem provas. Quero ver. Jennifer se levantou com calma. Excelência, gostaríamos de apresentar o anexo A, que é o relatório completo da perícia digital nos documentos apresentados pelos autores. Ela entregou as 247 páginas ao oficial, que levou até a juíza. Morrison começou a ler, e sua expressão foi ficando cada vez mais séria. Depois de 10 minutos, levantou o olhar. Os autores apresentaram planilhas feitas há 4 meses, alegando registrar empréstimos de 10 anos atrás? Sim, excelência, respondi. Criadas no laptop do meu irmão, na casa dos meus pais. E esses números de roteamento bancário? Eles não existem? 3 dos 5 são totalmente inventados. Os outros 2 são de bancos reais, mas eu nunca tive conta neles. Meus extratos bancários verdadeiros, autenticados e reconhecidos em cartório não mostram nenhum depósito com os valores que estão dizendo. A juíza então se voltou para outra parte. E você afirma que todas as 12 assinaturas são cópias exatas? Coincidência absoluta, excelência. Alguém digitalizou minha assinatura dos documentos do financiamento imobiliário e depois inseriu nos contratos de empréstimo falsos. A juíza Morrison olhou para os meus pais. Vocês querem dizer alguma coisa? Minha mãe chorava, e dessa vez não eram lágrimas forçadas. Ela soluçava de verdade, completamente abalada. Meu pai estava imóvel, pálido. Derek mantinha a cabeça entre as mãos. Mônica olhava para o chão. A gente só queria ele de volta, minha mãe murmurou. Achamos que se obrigássemos ele a lidar com a gente, se tornássemos impossível ele nos ignorar. Vocês realmente acharam que inventar milhões em dívidas era uma saída razoável? O tom da juíza era afiado. Acreditaram que apresentar documentos falsificados a este tribunal era aceitável? Silêncio total. A juíza Morrison fechou o relatório com firmeza. Estou encerrando o caso com julgamento de mérito. As acusações dos autores são totalmente improcedentes. E mais,
Vou encaminhar o processo ao Ministério Público para apuração de fraude, falso testemunho e uso de documentos falsificados. Minha mãe perdeu o fôlego. Meu pai finalmente falou, com a voz trêmula. Por favor, meritíssima. Oficial de justiça, retire os autores e seus advogados da minha sala, por favor. Audiência encerrada. Assim que o oficial de justiça avançou, o desespero tomou conta da minha família. Minha mãe esticava os braços do outro lado do corredor chorando. Nathan, por favor, diz pra ela que a gente não é assim, que foi tudo um mal-entendido. Meu pai gritava com Richard Vance. Você disse que ia funcionar. Você garantiu que ele faria um acordo. Derek se levantou, me apontando o dedo. A culpa é sua. Você destruiu nossa família. Mônica chorava com o rosto escondido nas mãos. Eu permaneci sentado, quieto, apenas assistindo. A juíza bateu o martelo mais uma vez. Oficial de justiça. Os seguranças se aproximaram, sem prender ninguém ainda, mas conduzindo todos firmemente até a porta. Enquanto saíam, Derek ainda lançou uma última ameaça para mim. Você vai se arrepender disso. Família não esquece. Encarei ele sem me abalar. Não, respondi em voz baixa. Não vou. As portas se fecharam atrás deles e a sala ficou silenciosa. Só se ouvia o som de papéis e algumas conversas baixas entre os poucos que restaram. A juíza Morrison me olhou diretamente. Sr. Carter, quero lhe dizer algo fora dos autos. Este tribunal vê muitos conflitos familiares, cada um mais triste que o outro, mas o que sua família tentou aqui, inventando dívidas milionárias para te manipular, passou dos limites. Foi premeditado e cruel. Obrigada, meritíssima. O Ministério Público provavelmente vai entrar em contato com você. Suas provas serão fundamentais para qualquer denúncia penal. Jennifer se levantou. Vamos colaborar totalmente, meritíssima. Depois que a juíza saiu, fiquei ainda um bom tempo sentado à mesa da defesa. Jennifer guardava as coisas na pasta, me dando espaço para digerir tudo aquilo. Você está bem? Ela perguntou finalmente. Acho que sim. Esse foi, sem dúvida, um dos casos de fraude mais descarados que já vi. Minha família cometeu todos os erros possíveis, porque eles achavam que você não ia reagir, que você ia entrar em pânico e topar qualquer acordo só para acabar com isso. No fim, foram eles que se complicaram. Olhei para a porta por onde minha família havia saído escoltada. Eles cavaram o próprio buraco. Eu só mostrei como. O Ministério Público me procurou 3 dias depois. Daniel Rodrigues, promotor assistente especializado em crimes financeiros, com 16 anos de experiência, queria conversar comigo. Fui até o escritório dele, no centro, numa manhã de sexta-feira. Prédio alto, luz branca de escritório, cheiro de café e aquele clima tenso no ar. Sr. Carter, cumprimentou, apertando minha mão. Obrigado por vir. Analisei a recomendação da juíza Morrison e também as provas que você forneceu. O material está muito bem documentado. É o que eu faço. Sim, eu vi. Você faz perícia digital na Morrison Security Solutions. Já pegou casos de fraude corporativa? Principalmente. Este é meu primeiro caso de fraude familiar. Ele sorriu sério. Infelizmente, fraude entre parentes é mais comum do que parece. Normalmente envolve desvio de dinheiro, cheques falsos, essas coisas. Agora, inventar uma dívida de 3.400.000 dólares? Isso é ousadia. E agora? Agora a gente investiga. Vamos ouvir seus familiares, analisar as provas. Se tudo se confirmar, e não vejo motivo para duvidar, vamos denunciar por fraude, falso testemunho e falsificação de documentos. Seu irmão deve responder mais, já que os arquivos foram criados no computador dele. E qual a pena para isso? Depende. Fraude desse tamanho, mesmo só tentada, pode dar cadeia de 3 a 7 anos se condenados. Além disso, tem que indenizar. Mas, nesse caso, não houve perda financeira, já que nada foi transferido de fato. É possível que recebam proposta de acordo, ainda mais se forem réus primários. Eles são. Então, provavelmente vão admitir culpa para reduzir as acusações. Liberdade condicional, serviço comunitário, multa. Mas a condenação criminal vai ficar na ficha deles para sempre. Fiquei pensando nisso. Meus pais, meus irmãos, todos com a ficha suja, só porque tentaram me manipular para eu voltar. Preciso te perguntar uma coisa, disse Rodrigues agora mais calmo. Você tá preparado pro que vem aí? Sua família provavelmente vai jogar a culpa em você. Vão dizer pra todo mundo que você está perseguindo eles, que é vingança. Outros parentes vão tomar partido. Vai ser pesado. Sempre foi pesado. Eles só escondiam melhor antes. A investigação levou 6 semanas. E nesse tempo, descobri coisas que preferia não saber. A ideia partiu do Derek, que morava com meus pais há 3 anos, passando mais tempo desempregado do que trabalhando, convencendo eles de que eu devia à família, que meu sucesso era por causa deles, que eu precisava de uma lição. Mônica ajudou a falsificar os contratos, usando programas de design para deixar tudo com cara de oficial. Meu pai forneceu valores e datas para dar mais credibilidade. Minha mãe orientou todos sobre o que dizer, como se portar como vítimas. Eles ainda consultaram Richard Vance, que aparentemente tinha algum limite ético, e fez perguntas sobre a documentação. Mas depois que minha família garantiu que estava tudo certo, ele aceitou,
Provavelmente pelo adiantamento generoso. Nenhum deles imaginou que eu conseguiria provar que os documentos eram falsos. Sempre acharam que meu cargo de perito digital era só um nome pomposo para técnico de informática, acreditando que eu não teria conhecimento nem recursos para reagir. Apostaram na minha falta de experiência e perderam feio. Depois de 4 semanas de investigação, o Ministério Público propôs um acordo. Derek responderia por fraude e falsificação de documentos, pegando 3 anos de liberdade condicional, $15 mil em multas e 200 horas de serviço comunitário. Mônica, como cúmplice, pegou 2 anos de condicional, $8 mil de multa e 100 horas de serviço comunitário. Meus pais, por conspiração para cometer fraude, 2 anos de condicional cada um, $10 mil de multa para cada e 150 horas de serviço comunitário cada. Todos sairiam com ficha criminal manchada para sempre. O Rodrigues me ligou avisando que aceitaram um acordo. Sua família será sentenciada em 2 semanas. Você não é obrigado a comparecer, mas pode, caso queira fazer uma declaração como vítima. Eles vão estar lá? Sim. Vão ter que admitir culpa publicamente. Fiquei pensando em ver todo mundo de novo, escutar eles confessando o que fizeram. Eu vou estar lá. A audiência foi marcada para uma terça-feira, às 10 da manhã. Cheguei cedo e me sentei na galeria. O tribunal estava quase vazio. Só alguns outros casos na pauta. Advogados esperando clientes. Uma repórter organizando suas coisas. Minha família chegou às 9h47. Estavam diferentes, menores, de algum jeito. O terno caro do meu pai tinha sumido, agora ele usava algo simples. Minha mãe parecia esgotada, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito. Derek e Mônica nem olhavam para mim. Richard Vance não estava com eles. Só uma defensora pública sobrecarregada, resolvendo uma dúzia de casos de uma vez. Quando a juíza Morrison assumiu, a mesma do caso original, ela foi direto ao ponto com os acordos de confissão. Sr. Derek Carter, o senhor se declara culpado de fraude qualificada e falsificação de documentos, correto? Sim, meritíssima. Mal dava para ouvir a voz dele. Senhora Mônica Carter, cúmplice de fraude? Sim, meritíssima. Senhor e senhora Carter, conspiração para cometer fraude? Sim. A voz do meu pai era vazia. Sim, minha mãe chorava de novo. A juíza olhou para todos. Quero deixar claro o que vocês fizeram. Inventaram milhões em dívidas falsas. Apresentaram documentos forjados neste tribunal e tentaram arruinar financeiramente o próprio filho só porque ele colocou limites que vocês não aceitaram. Isso não foi erro, não foi mal entendido. Foi fraude, planejada e premeditada. Ninguém respondeu. O acordo que tenho aqui é até brando, considerando a gravidade do que fizeram. Vocês vão cumprir condicional, mas essas condenações vão acompanhá-los para sempre. Toda vez que forem preencher um cadastro, numa checagem de antecedentes, quando perguntarem se tem condenação criminal, vão ter que dizer que sim. Entenderam? Sim, meritíssima. Murmuraram juntos. Sr. Carter, a vítima, gostaria de se manifestar? Levantei, fui até a frente e encarei minha família. Por 32 anos, comecei com a voz firme. Tentei ser bom o suficiente, agradar vocês, ser o filho que queriam. Dei dinheiro quando pediram, ajudei quando precisaram. Deixei minha vida de lado para suprir as expectativas de vocês. Minha mãe balançava a cabeça, chorando ainda mais. Quando finalmente impus limites, disse que precisava de espaço e respeito, vocês não quiseram saber o motivo, nem tentaram entender. Preferiram inventar 3,4 milhões de dólares em dívidas para me punir, para me forçar a voltar ao controle de vocês. Meu pai olhava para o chão. Vocês acharam que eu ia me desesperar, aceitar, que eu era fraco ou bobo demais para reagir. Mas o que nunca se preocuparam em saber é que investigar fraude é literalmente meu trabalho. Já vi milhares de documentos falsos e os de vocês eram amadores. Derek levantou os olhos nessa hora com raiva. Vocês apostaram tudo achando que eu não seria esperto o suficiente para me proteger e perderam. Perderam reputação, ficha limpa, credibilidade, tudo porque não aceitaram que eu tinha o direito de viver minha vida. Olhei para a juíza. Eu não perdoo, não quero reconciliação. Só quero que entendam que atos têm consequências, que não dá para manipular e enganar só porque é família. Voltei ao meu lugar. A juíza continuou. 3 anos de condicional para Derek, 2 para Mônica, 2 para cada um dos meus pais. Multas que somam $43 mil, 600 horas de serviço comunitário. Também fica proibido qualquer contato com a vítima, avisou a juíza. Qualquer violação e a condicional é revogada. Vão direto para a prisão, está claro? Todos fizeram que sim com a cabeça. Audiência encerrada. Enquanto eram levados para assinar os papéis, minha mãe ainda tentou uma última vez. Nathan, por favor. Um oficial se colocou entre nós. Sem contato, senhora. Ela saiu chorando por uma porta lateral. Fiquei sentado ali depois que todos foram embora. O tribunal foi esvaziando, até restar só eu e o silêncio. Jennifer apareceu do meu lado. Nem percebi quando ela entrou. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Cansado, aliviado, vazio. É normal. Você acabou de ver sua família pagar pelas consequências de tentar te destruir. Não é fácil ver isso. Eles nem se desculparam.
De verdade não, ainda se fazem de vítimas. Tem gente que nunca assume responsabilidade. Sempre vai encontrar um jeito de culpar alguém, normalmente quem mais machucou. Me levantei. E se eles desobedecerem a ordem de não contato? Vão presos. E do jeito que esse caso ficou público, duvido que arrisquem. 6 meses depois, eu estava no consultório da Dra. Walsh para minha consulta de quinta-feira. Você está diferente, ela comentou. Parece mais leve. Eu me sinto assim como se finalmente pudesse respirar. Me conta sobre isso. Passei anos carregando esse peso, achando que devia algo para minha família, que a manipulação deles era amor, que eu estava errado por querer limites. Por mais horrível que tenha sido, o processo deixou tudo claro. Mostrou quem eles realmente são. E agora? Agora eu sei que fiz a escolha certa. Sair foi o certo. Lutar foi o certo. Não deixar que me destruíssem foi o certo. Dra. Walsh sorriu para mim. Isso é um avanço enorme, Nathan. 6 meses atrás, você ainda se perguntava se não tinha sido duro demais. Eu sei. Mas ver eles naquele tribunal, me culpando mesmo depois de terem admitido a fraude, tirou qualquer dúvida que eu ainda pudesse ter. Não eram pessoas tentando fazer o melhor. Eram manipuladores que perderam o controle sobre mim e não suportaram isso. Você teve notícias deles? Não. Eles estão respeitando a ordem de restrição. Provavelmente porque sabem que, se não fizerem isso, acabam presos. E parentes distantes. No começo, alguns vieram atrás de mim, tentando me fazer sentir culpado, pedindo que eu retirasse as acusações, perdoasse, fosse a pessoa madura da história. Bloqueei todos. Não preciso me explicar para ninguém por cuidar de mim mesmo. Isso é ótimo. Você está colocando limites claros e mantendo firmeza. Agora ficou mais fácil. O tribunal só confirmou o que eu já sabia. O que eles fizeram foi errado e eu tinha todo o direito de me proteger. Não preciso mais me justificar. 1 ano depois da decisão, recebi uma mensagem do Derek, por meio de um conhecido em comum. Alguém do tempo do colégio com quem voltei a conversar, mas que não sabia de toda a história. Seu irmão pediu para avisar que está terminando o serviço comunitário e quer pedir desculpas. Você aceitaria falar com ele? Fiquei um tempão olhando para aquela mensagem. Uma parte de mim ficou curiosa, querendo saber se Derek realmente tinha mudado, se 1 ano de consequências tinha ensinado alguma coisa. Mas a parte maior lembrava dele lá no tribunal, me olhando com ódio. Lembrava dele fazendo aquelas planilhas falsas no computador, dele dizendo que eu me arrependeria de tudo isso. Escrevi na hora. Não, por favor, não repasse mensagens da minha família. Existe uma ordem judicial proibindo contato e não é por acaso. O conhecido respondeu. Entendi. Desculpa o incômodo. Mais tarde, contei para a Dra. Walsh sobre a mensagem. Como você se sentiu? Ela perguntou. Nada. E isso é o estranho. 1 ano atrás, receber uma mensagem dessas teria acabado comigo. Me faria pensar que talvez eu estivesse exagerando, que deveria dar outra chance. Agora, simplesmente não senti nada. Isso é sinal de cura, Nathan. Você conseguiu superar o poder que eles tinham sobre seus sentimentos. Eles tentaram te destruir. E quando não conseguiram, fizeram de tudo para que eu me sentisse culpado por ter me defendido. Chega, não quero mais saber disso. Fico feliz por você. Você tem todo o direito de pôr um ponto final. Você tem direito de se proteger. E pode viver sua vida sem quem já mostrou que vai te machucar.